Você vai bem hoje? Glória a Deus. Sabem, nem todos os dias nós estamos tão bem quanto gostaríamos, não é assim mesmo? Tem dias muito bons, louvado seja Deus por eles. Dias que nós dizemos mais ou menos assim, eu estou assim, marromeno, não é assim? E dias em que a gente diz, tudo bem, mas por educação mesmo, não é assim? Nós, profissionais de saúde, gostamos mesmo de tirar um pouco as pessoas da zona de conforto. Então, eu quero já começar a palestra propondo para você um exercício que, se o seu dia não está tão bom assim, já vai ajudar a ficar. Quem topa? É um exercício interessante, né? Considerando o benefício dele. É bem simples. Nós vamos começar quando eu falar assim, bom dia. Você vai responder para mim novamente, bom dia, mas vai ser um bom dia bem assim, olha. Pode ser? Quem topa? Pode ser? Então vamos lá. Bom dia. Bom dia. Segura, não solta, vai? Esse é o benefício principal, você ri da sua própria cara. Não funcionou? Sabe o que acontece? O nosso corpo é muito obediente. Quando nós forçamos um sorriso, os músculos da face, esse benefício, esse exercício começa a secretar alguns hormônios. Bem rapidinho na nossa corrente sanguínea nós temos uma sensação de prazer, de alegria. Então, quando o dia não estiver tão bom assim, chegue na frente do espelho e faça. Tem que mostrar até o siso, senão não está valendo. Se não tiver siso, mostra até o final. Mas assim você vai sentir um certo bem-estar e vai rir da sua cara de bobo na frente do espelho, vai funcionar. De todo jeito vai sorrir, à força ou sem querer. Amados, eu represento aqui um instituto, nós somos uma ONG, presente hoje em mais de 200 países no mundo. Nós somos uma equipe de profissionais. Aqui no Brasil somos uma média de 500 profissionais, ainda poucos. Somos médicos, psicólogos, nutricionistas, todos profissionais graduados na saúde e que nos especializamos em medicina do estilo de vida. Obrigada, irmão. A função desse ministério, desse propósito, é trazer as pessoas a observar aquilo que podem fazer por si mesmas, para que o seu próprio esforço traga benefícios como imunidade melhor, prevenção e tratamento de todo tipo de doenças. O que será que você poderia fazer hoje por si mesmo para se tornar mais saudável, para ganhar mais saúde? Eu sei que desde quando foi anunciada a palestra, o Espírito de Deus já começou a te incomodar um pouquinho a esse respeito. Foi ou não foi? Nós começamos a pensar em algumas coisas que precisamos começar e outras que precisamos parar de fazer. Eu sou formada, acho que os slides vão começar a passar. Eu sou formada na área da enfermagem, eu sou enfermeira, sou técnica de enfermagem e enfermeira. E aí eu fiz, então, uma pós-graduação em alta complexidade, como as pessoas chamam, enfermeiro-chefe de CTI. Já ouviram essa expressão? São os pacientes mais graves, que têm menos chances de sobreviver, que vêm para minhas mãos na maioria das vezes. E eu moro aqui em Campos, já faz uns 20 anos definitivamente morando, mas eu sou de Niterói. Eu sou filha de pais separados. Quando eu tinha 3 anos, meus pais separaram. E aí minha mãe veio para Campos, meu pai continuou lá. A minha vida toda foi nesse trajeto. Niterói, Campos. Desde 5 anos eu já viajava. Às vezes passava férias lá e o ano todo aqui, às vezes o ano todo estudando lá e as férias aqui. E assim foi o decorrer das coisas. Com 19, 18 anos mais ou menos, eu vim a Campos passar umas férias com a minha mãe, morava com meu pai. E aí conheci um campista. E aí namoramos 2 anos, mas eu virei campista, definitivamente. Nos casamos e moro aqui desde então. Lívia é minha amiga de infância, fiquei muito feliz de te encontrar. E então, mesmo sendo cristã desde o berço, quando eu formei
pós e comecei a atuar, eu fui aos poucos deixando de lado o conceito de que o meu corpo é um templo do Espírito Santo. Sabem, eu morando aqui, viajava para dar plantão lá. Viajava e dava 1, 2, às vezes 3 plantões de 24 horas em hospitais públicos, sempre preferi os hospitais públicos, e então um tanto quanto crítica a situação. Às vezes eu assumia uma UTI de 20 leitos, deveríamos ter no mínimo 10 técnicos de enfermagem na equipe, mas nós tínhamos 3 ou 4. Às vezes faltava algodão, faltava agulha, faltava antibiótico. Às vezes eu tinha que assumir 2 setores ao mesmo tempo, porque para assumir a emergência tinha que ser um enfermeiro pós-graduado na minha área, e para assumir o CTI também, mas só tinha um no hospital naquele dia. Então eu assumia 2 setores. E ficava entre o 4º andar e o 1º andar, o dia inteiro. E então, muitas vezes, nós tivemos que atender pacientes assim no chão mesmo, sem lençol, sem colchão, porque não tinha. E aí faltava muito apoio para a equipe, faltava muito material. Um hospital em especial no qual eu trabalhava, faltava luz com frequência. E não tinha gerador, mas tinham pacientes que dependiam de ventilação mecânica. Então, nós corríamos e tentávamos fazer o máximo com os ambus. Uma vez eu tive uma tendinite, de tanto ficar tempos e tempos ali ambusando para o paciente ser ventilado enquanto a luz não voltava. E nesse processo de trabalho intenso, eu fiquei mais ou menos por 4 anos. Nesse período, eu descuidei completamente da minha saúde. Durante os plantões, eu não tomava água, porque eu não dava tempo de ficar indo no banheiro toda hora. Será que dava? Vocês imaginam a minha rotina? Por volta de 5 da tarde, eu andava e já não sentia as minhas pernas. Parecia que eu estava levitando, de tanto que eu já tinha andado naquele dia. Eu geralmente não almoçava no dia do plantão, porque o horário do almoço era o melhor para conseguir encaixar os meus pacientes para fazer tomografia, ressonância. Às vezes ficavam internados por semanas, precisando só fazer esse exame para ter alta e não conseguiam. Dormia muito pouco, porque sempre havia intercorrências na madrugada. Estava sempre muito estressada por causa da situação. Às vezes tinha que brigar, discutir para conseguir algumas coisas para os pacientes. Então, depois de 4 anos nesse ritmo intenso, eu percebi que eu não estava bem. Entre as minhas formações, eu sou especialista em saúde mental. Então, durante algum tempo, eu trabalhei cuidando de dependentes químicos, familiares de dependentes químicos, pessoas em depressão, ansiedade, etc. E aí, nesse período no qual eu percebia que não estava bem, eu pude diagnosticar eu mesma a minha própria depressão. Uma tristeza sem fim. Uma sensação de que tudo que eu havia estudado não tinha valor nenhum, porque eu não conseguia realmente ajudar as pessoas. E a quantidade de pessoas que faleciam era muito grande, porque os que vinham para as minhas mãos eram sempre as pessoas que tinham 80%, 90% de chances de não sobreviver. E então, entrei de licença médica. Logo, alguns meses depois, eu tive o diagnóstico de câncer no útero. Eu não era mãe ainda. Era casada há pouco tempo. E então foram algumas cirurgias, quimioterapia, radioterapia. Foi possível preservar o útero, apesar de ter ficado muito pequeno. E mesmo assim, para a glória de Deus, nós tivemos 2 filhos. A segunda gravidez foi um bebê de quase 5 quilos no útero, que tem a metade do tamanho. Deus é incrível, né? Mas eu digo para vocês que, de todo o processo de 3 anos que eu fiquei em tratamento em licença médica, o que Deus pôde tratar em mim foi o meu espírito, porque eu pude entender que eu estava colhendo os resultados do meu próprio comportamento. Os irmãos concordam? Eu sei que existe muito carinho e gentileza nessa resposta, mas a realidade é que eu havia deteriorado o meu corpo com o meu próprio comportamento.
E não é fácil encarar uma verdade dessas. Mas de tudo, o que mais doeu foi poder olhar para Cristo e pedir perdão, reconhecer os meus pecados contra mim mesma, o quanto eu havia matado, cometido o pecado contra mim mesma. E foi então que eu decidi com Deus, em oração, não mais trabalhar nessa área de pacientes tão críticos. Eu quis agora começar um trabalho de saúde preventiva. E logo no final da minha licença médica, que eu deveria reassumir as minhas funções, foi quando eu recebi o convite dessa ONG, trabalhar com saúde preventiva. Fiz a especialização em medicina do estilo de vida e entendi como um chamado de Deus. E então começou na minha vida há 6 anos um ministério que Deus deu, que é exatamente conversar com vocês, meus irmãos, sobre o quanto nós temos negligenciado a realidade de que Deus pode e deseja curar cada um de nós. E que essa responsabilidade recai um tanto quanto sobre nós. Os irmãos concordam? Essa semana eu conversava com os pais que perderam uma filha de 4 anos, no ano passado, de câncer no estômago. E eles, para a glória de Deus, espiritualmente estão curados. Mas eles ainda puderam relatar para mim o quanto eles queriam voltar no tempo para cumprir a alimentação saudável que eles sabiam que precisavam dar para a filha, mas foram negligentes. Sabem, nesse processo de trabalhar com saúde de alta complexidade, no final dos meus relatos dos plantões, poucas vezes eu pude relatar que a maioria dos meus pacientes passou o plantão. São muitas pessoas que não conseguem sobreviver quando já chegam no final da história. Muitas vezes o quadro já é irremediável. E eu pude conversar com muitos dos meus pacientes. Eu sempre fiz questão de conversar com eles todos os dias, passar à beira de cada leito e conversar. E muitas vezes eu ouvi as pessoas me dizerem coisas do tipo: como eu queria voltar no tempo para fazer diferente. Pessoas, muitas vezes, esperando a oportunidade de pedir perdão para alguém. Porque passaram muito tempo alimentando mágoa, rejeição, culpa, que são também fatores que adoecem as pessoas com muita frequência. E então eu tive a oportunidade de conversar com essas pessoas, falar um pouco do amor de Jesus para dar o consolo que elas precisam. Mas o tempo não volta. Isso eu não pude ajudá-las. Pela graça de Deus, as misericórdias do Senhor se renovaram em nossa vida hoje. Então, hoje é um tempo de oportunidade. Hoje é um tempo no qual o Senhor nos exorta a fazermos diferente, termos coragem de tomar as decisões que podem permitir a cura dele em nosso corpo e nossa mente. Deus existe para cumprir sobre nós o sobrenatural. Mas existe uma parte que nós precisamos tomar a decisão de fazer. Vamos abrir a Bíblia. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Achamos? Antes de nós lermos, eu convido os irmãos a somente fecharem os olhos para nós orarmos só mais uma vez. Querido Pai, a Tua palavra aqui aberta está. O Teu povo, os Teus filhos, têm ansiedade de mais uma vez ouvir a Tua voz nesta manhã. Nós pedimos que toda voz se cale em nossa mente e somente o Senhor fale agora. Em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo
é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso espírito, no vosso corpo. É possível nós glorificarmos a Deus dançando, cantando, pregando a palavra, ajudando alguém, não é mesmo? Nós podemos também, cada vez mais, assumir a nós mesmos como casa de Deus. Eu vi que os irmãos estão num movimento intenso para uma reforma, para uma obra, não é isso? Nós temos muito carinho, muito cuidado, muito zelo pela casa do Senhor. Nós temos reverência ao pisar na casa do Senhor. Nós pedimos que Ele nos conduza aqui dentro, conduza o nosso espírito. Imagine que o Deus do universo, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem os mundos na palma das mãos, o ser mais grandioso, poderoso, incrível que existe, Deus, escolheu morar em você. Porque, afinal de contas, eu quero que você declare com a sua boca: quem é a igreja de Deus? Eu. O templo, o lugar sagrado, santo, aonde Deus escolheu morar, quem é? O lugar santo, o lugar sagrado. A presença de Deus deseja se fazer no profundo do seu ser, para que através de você e de mim a presença de Deus seja notada ao nosso redor, para que nós possamos iluminar as pessoas com a luz de Cristo. Você e eu fomos escolhidos para ser o templo do Espírito Santo. Entende que pessoa preciosa você é? Quanto amor existe para você? O Deus do universo sangrou na cruz até a morte, para que você e eu fôssemos redimidos e comprados pelo preço da cruz. Não existe alguém mais importante, mais precioso que você mesmo. A pessoa mais amada, mais cuidada, amparada, protegida é você. E Deus deseja 24 horas fazer morada no profundo do ser de cada um de nós. Vamos ler Tiago, capítulo 4, no verso 5. Tiago, capítulo 4, verso 5. Achamos? Alguém aqui tem coragem de assumir que é ciumento? Algum ciumento aqui na igreja? Só eu? Vou repetir. Algum ciumento aqui na igreja? Gente, que pessoal tímido, né, pastor? Não. Então, eles não são ciumentos. Louvado seja Deus. Só mais uma vez, algum ciumento aqui na igreja? Eu acho lindo quando a gente se assume, né? Quando a gente declara, né? Tem coragem. Sabe, se você em algum momento já sentiu ciúmes, você vai entender a alusão que a Bíblia faz. Por misericórdia, Deus colocou essa palavra aqui para nós entendermos um pouco mais da relação do Espírito Santo de Deus conosco. Tiago, capítulo 4, verso 5, diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Você que já sentiu ciúmes, percebe que é uma sensação assim de ser trocado. Que alguém, que alguma coisa está tomando o seu lugar. Do tipo, o marido olhando para o futebol enquanto você quer conversar com ele.
Do tipo a esposa, tempo demais no WhatsApp, quando você quer um pouco de atenção. Do tipo o filho falar assim, não, pai, eu não vou poder sair com você porque eu vou sair com os meus amigos. Sabe essa sensação de que alguém está tomando o seu lugar? O Espírito Santo de Deus, com ciúmes, tem tentado habitar em nós, mas não tem encontrado lugar. Qual é o órgão do corpo humano através do qual Deus se comunica conosco, irmãos? Qual é? Gente, vocês não são tímidos assim, não. Não são. É pelas mãos, pelos pés. Qual? Coração? O cérebro? Deus desperta em nós percepções através do nosso cérebro. E, consequentemente, desperta todo o nosso corpo, inclusive os nossos sentimentos, o nosso coração, que são uma resposta às expressões que Deus nos dá, os nossos sentimentos. Nós pensamos e sentimos. Deus tem tentado habitar em nós e, muitas vezes, o nosso cérebro, o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos estão tão cheios de outras coisas que não conseguimos recepcionar o Espírito Santo de Deus. O texto diz, vocês acham que é à toa que o Espírito Santo de Deus, com ciúmes, tem tentado fazer habitação em vocês? Vou trazer para a parte prática. Por exemplo, nós todos queremos recepcionar o Espírito Santo de Deus e ter os frutos do Espírito, não é assim? Quais são os frutos do Espírito? O senhor é café com leite, né, pastor? Poxa, paciência está incluído, não está? Como é que é o seu humor no dia seguinte a uma noite mal dormida? Um doce de pessoa, não é assim? Abençoa todo mundo. Não? Dá coice na sombra. É assim, não é? Pois é. E aí o crente, pastor, o crente ora e fala assim, Senhor, eu quero ser santo, eu quero produzir os frutos do Espírito. E 1h está no Netflix ainda. Meia-noite está de conversa fiada no WhatsApp. Faz sentido? Aí no dia seguinte está como? Abençoando todo mundo, não está? Pacífico, tranquilo? Não. O cérebro precisa ser melhor cuidado. Nós precisamos dar ao nosso corpo condições de recepcionar o Espírito de Deus, sim ou não? Põe lá no Éden para a gente ver, por favor. Deus nos deixou algumas orientações, através das quais nós podemos alcançar um pouco mais a recepção do Espírito de Deus. Sabe respirar ar puro? Não relaxa de vez em quando? Quando você está com vontade de mandar aquela pessoa fazer aquilo que você não pode mandar, você respira fundo várias vezes, reoxigena o cérebro, volta ao raciocínio normal e consegue resistir à tentação. Funciona? Pois é. Deus nos deixou algumas orientações para nos ajudar a viver como templo, recepcionando o Espírito Santo. Vamos falar de coisas um pouco mais práticas agora. Água. Tomou água hoje? Sabe qual é o melhor remédio para a falta de memória? É a água. Vocês sabem qual é o órgão do corpo humano que mais sofre com a falta de água? Quem? Será? Vocês falam misturado. Não são os rins. É o cérebro. O cérebro com 2% de desidratação tem confusão mental. Esses dias eu estava numa loja escolhendo um sapato, aí tinha uma senhora do meu lado que ficava assim, eu não sei se essa ou essa, mas tem aquela também, olhando as sandálias assim no chão. Aí, de repente, quando ela olhou para mim, ela falou, doutora, não tomei água hoje, por isso que eu não consigo escolher a sandália. Bem que a senhora falou comigo na consulta. Amados, a desidratação no cérebro traz confusão mental. É quando a memória começa a ficar ruim, a pessoa começa a ficar confusa, indecisa. Nós não podemos sentir sede
Sentir sede já mostra que existe um nível de desidratação mental. Nós precisamos tomar água sem sentir, por obrigação, por obediência a Deus. Assim funciona. Melhor remédio para dor de cabeça. Todas as vezes, todas que você estiver com dor de cabeça, tome 2 copos de água. Se não melhorar, precisa fazer exame de imagem. Pode ser uma sinusite crônica, pode ser algum problema no cérebro, mas na grande maioria das vezes, 2 copos de água melhoram a dor de cabeça, porque a desidratação, primeiro sinal, é dor de cabeça. Por que é que no inverno existe maior taxa de infarto e de derrame? Quando você coloca muito sal no feijão, o que você faz para amenizar? Não é? Só que no inverno as pessoas tomam menos e aí o sangue fica muito concentrado, muito potássio, muito sódio. Os eletrólitos começam a condensar um pouco mais. Se tem gordura naquele sangue, então entope. No inverno as pessoas têm mais gripe, resfriado, crise de bronquite, de asma. Mais assim? Obrigada. No inverno, mais crise de bronquite, asma, resfriado. Por quê? Desidratação na árvore brônquica. Falta lubrificação. E aí a pessoa vai no médico, o médico fala, bebe mais? Agora a gente não fala mais água, a gente fala, bebe líquido. Aí o infeliz vai lá e bebe refrigerante. Socorro. Não adianta mandar tomar água. Ele bebe suco, mas se for suco de verdade, ainda menos mal. O problema é que ele bebe suco de mentira, né? Suco de caixinha. Não vai rolar, não melhora. Amados, a falta de água também aumenta as chances de a pessoa ter artrose, bursite, tendinite, porque falta lubrificação nas articulações do corpo. É como a necessidade de colocar óleo nos ventiladores, nas dobradiças. Nós precisamos de lubrificação nas articulações. Melhor anti-inflamatório que existe é o gelo. Gelo trata a maioria das contusões. Até infecção de garganta nós usamos gelo para tratar. É incrível o efeito. Tudo vindo da água. Então, são 300 ml de água por cada quilo de peso que você tem. É só fazer o cálculo. Vai dar muito? Brincadeira, é 30. 30 ml para cada quilo de peso. Vai dar uma média de 2 litros para cada um. Vocês já pensaram? Meta inalcançável. Vamos falar de uma coisa muito importante. Sabe, por conta desse trabalho nas igrejas, eu comecei a precisar ter um consultório. Hoje eu tenho um consultório ali em frente ao Trianon, naquele edifício branco ali em frente ao Trianon, aqui no centro de Campos. Muitas vezes eu recebo pessoas no consultório que falam assim, não, eu vim porque fulano emagreceu, Beltrano emagreceu e eu também quero emagrecer, minha irmã da igreja falou para eu vir aqui e tal. Mas, doutor, eu tenho uma fome que não acaba. Eu tenho fome toda hora, eu como o tempo todo. Geralmente, quando eu pergunto, você toma bastante água? O cérebro começa a pedir comida. Quando pede repetidas vezes a água e a pessoa não dá. Ele extrai a hidratação da comida. E, geralmente, essa pessoa só consegue comer bebendo. Isso é terrível. Terrível para o estômago, causa refluxo, causa gordice. Comer bebendo causa pancite. A gente fica barrigudinho. Não pode. Amados, água é meia hora antes de comer ou 1 hora depois. Ficou a dica já, né? Alimentação saudável. Podemos falar sobre isso? A gente continua amigo depois disso? Pode ser? Vamos começar falando sobre Eva, já que nós estávamos, né, na vibe do Jardim do Éden. 2 problemas de rotina, 2 problemas na vida que Eva não tinha.
Quem quer responder? Não era gorda. É importante. Não era esse que eu estava pensando, mas eu gostei. Mais um. Um problema que Eva não tinha. Dor, estresse. Não tinha. Gente, Eva não tinha sogra. Adão também não. Mas vocês não acham que isso é importante a gente falar? Não, não é não. É brincadeira boba isso. Para com isso. Gente, Eva não tinha fogão. Gente, Eva não lavava louça. Imagina, Eva não tinha que ouvir assim, 10 horas da noite, terminou o culto, amor chega em casa, olha para Eva e fala assim, vontade de comer uma jantinha, sobrou alguma coisa do almoço, um ovinho frito para sujar o fogão que você limpou antes de ir para a igreja. Eva não passava por isso. Ela não preparava marmita para ninguém. Tem ideia como é que é a vida sem fogão? Sabem por que a gente brinca? Porque quando a gente ri junto, vocês fixam na mente aquilo que eu quero ensinar. Por que Eva não tinha fogão? A alimentação que Deus orientou era alimentação crua. Eram as castanhas, sementes. Gente, vocês têm noção da força que tem uma semente? Ela vira uma árvore que dá frutos. Nós precisamos comer sementes. Não joga a semente da abóbora fora. Isso é pecado. É cara quando a gente vai comprar. Deixa ela desidratar, coloca ali na frigideira antiaderente, coloca um salzinho, torra, é uma delícia. Excelente remédio para nutrir os ossos de idosos e de crianças. Nós precisamos alimentar-nos mais de alimentação crua. Frutas, legumes e verduras. O ideal são 2, no mínimo 1 porção por dia de cada um. E não diz para mim que é caro, porque não é verdade. Eu falo para os pacientes comerem 1 castanha do Pará por dia. Aí enche a mão, come. Aí depois fala assim, doutora, essa alimentação é muito cara. Infeliz, eu falei para comer 1, não 100 gramas. Amados, a alimentação vai transformar o nosso corpo. É velha a frase, mas eu sei que preciso lembrar você. Nós somos o quê? Se comemos gordura, se comemos doce em excesso, uma pesquisa no Reino Unido demonstrou que mulheres que comem uma pequena porção de açúcar todos os dias estão mais sujeitas a passar pelo divórcio. Faz sentido para você? Por que será? O açúcar causa inflamação cerebral. O Alzheimer é chamado de diabetes tipo 3. O excesso de açúcar na mente humana é capaz de produzir o que nós chamamos de respostas rápidas. Sabe quando você pensa primeiro, não quer falar, aí você continua o assunto. Aí depois você fala e pensa depois que já falou? Já teve essa sensação? Outro dia tinha uma paciente no consultório, já eram 9 horas da noite. E é minha paciente já há 1 ano. E aí ela já eliminou 15 quilos. Mas ela estava falando assim, ai, doutora, mesmo com o inibidor do apetite que a senhora passou, eu ainda estou com uma fome. Eu olho o brigadeiro assim, dá vontade de comer. Aí eu olho o empadão, não resisto, eu como. Aí eu olho não sei o quê. Já acabou o empadão, já posso falar, já acabou. Não, certo? Já acabou. Então, quem já comprou, já comeu, vai comer, está tudo bem. Mas ela falava tudo assim, pastor. Eu olho, aí eu como. Eu acho, doutora, que não tem jeito, eu tenho que fazer cirurgia de redução do estômago. Eu falei, não, minha querida, faz cirurgia de redução do olho. Aí, depois que eu falei, eu pensei. Aí ela riu, falou,
senhora é tão engraçada. Eu pensei, eu sou mesmo, muito linguaruda. Mas, sabem, a pesquisa da qual eu estava falando mostrou que as mulheres que comem açúcar todos os dias têm respostas rápidas. Para quem? Para o marido. São pessoas mais impulsivas. Compram mais do que deveriam. Falam mais do que deveriam. Sabem? Então, os maridos que estão falando assim, isso, fala mesmo, ajuda a sua esposa, faz uma comida mais saudável, compra para ela um doce com menos açúcar, pega a banana lá, bota um pouquinho de mel e aveia e dá para ela, amor, para você não querer comer brigadeiro. E não come açúcar, porque você tem que ser parceiro dela, não é assim? Tamo junto, irmã. Não dá mole para eles, não. Pode passar. Você sabe quanto custa o seu corpo? Quanto vale o seu corpo? A autoestima tá boa, né? Quanto custa o seu corpo? Financeiramente. Nós fizemos uma pesquisa no mercado negro de tráfico de órgãos para descobrir o valor financeiro do corpo humano. O fígado é o órgão mais barato, custa uma média de $8.000. Um coração humano, de preferência um coração magro, uma média de $250.000. A medula é o órgão mais valioso, uma bagatela de $8 milhões em média. Ao nascer, recebemos de Deus uma herança, um patrimônio de $45 milhões. É o preço do corpo humano. E tem gente que ainda fala assim, fulano não vale nada. Não sabe o que diz. $45 milhões, pastor. E tem gente que se mata de trabalhar. Vai conseguir juntar esse patrimônio? Geralmente não. Nada que custe a sua paz vale a pena. Porque quando se perde a paz, consequentemente perde o quê? Naturalmente perde a saúde. Nada que custe a sua saúde vale a pena. Porque depois recuperar nem sempre é possível. E às vezes, quando custa bem caro, concordam? E como nós conversamos no começo, o tempo não volta. Qual o seu bem mais precioso? Além da salvação em Cristo Jesus, da graça que Deus nos concede, que é o maior presente que o ser humano pode ter, qual é o seu bem mais precioso? A família? A casa? Amados, quando nós perdemos a saúde, não sobra muita coisa. Infelizmente, muitas vezes nós precisamos passar pela dor para aprender a valorizar aquilo que realmente importa. Como eu falava para vocês antes, eu vi muitas pessoas morrerem querendo a oportunidade de pedir perdão, de refazer relacionamentos rompidos, de dar a Deus a melhor parte. A confiança em Deus também é um remédio. O relacionamento com Deus, o estudo da palavra, a oração, a meditação, são remédios, sim ou não? Você já esteve atribulado de espírito e buscou a palavra e recebeu conforto? Você na oração já encontrou a paz que precisava? Refazer os relacionamentos rompidos é remédio para a alma. Nós precisamos muito mais construir pontes do que construir muros entre nós e os outros. Porque é responsabilidade nossa, como templos do Espírito Santo, irradiar a luz de Cristo, ser um lugar de amor, de acolhimento, para as pessoas encontrarem Jesus através de nós. Pesquisas muito recentes e cada vez mais pesquisas indicam
que viver a fé trata depressão e ansiedade. Eu digo fé prática. Uma pesquisa muito recente, que saiu agora em 2021, uma pesquisa que durou 12 anos, muito bem documentada, mostrou que as pessoas que são hipertensas e têm depressão, mas que vão regularmente ao culto, são pessoas que tomam menos medicação para pressão, precisam de menos tempo de tratamento para depressão. Que durante o período de culto, a pessoa muitas vezes chega com a pressão alterada e pode sair com a pressão lá fora, alterar novamente, mas durante o momento de culto a pressão fica normal. Isso é pesquisa científica. As pessoas foram para a igreja fazendo um eletroencefalograma e um eletrocardiograma enquanto cultuavam a Deus. E muita gente tem o remédio, mas não usa. Não é assim? Só usa para o culto. Nós precisamos praticar mais aquilo que Deus nos orienta. E muitas vezes nós temos atribuído somente ao pastor, ao líder, àqueles que estão aqui no altar, remediar as nossas dores na alma, quando existe para nós um acesso a Deus ilimitado. Vou contar para vocês, para poder simplificar esse assunto. Eu gosto muito de contar histórias para vocês, para entenderem e fixarem na mente. Você conhece alguma pessoa muito sincera? Eu conheci uma irmã que eu coloquei o nome de Sincera. Ela chegou na igreja para fazer a consulta e ela falou assim: doutora, a senhora tem que resolver a minha diabetes. Eu tomo vários remédios, ela me mostrou a lista dos remédios que ela tomava. Ela trouxe um calhamaço de exames, eu analisei todos os exames dela. E ela falou: as minhas pernas doem, a minha cabeça dói, as minhas mãos estão ficando dormentes. Eu não paro de inchar, eu não estou engordando, eu estou inchando. E a senhora tem que me ajudar com a diabetes. Porque fulano, que é daqui da igreja, falou que a senhora consegue resolver isso. A senhora tem que resolver para mim. Porque o meu pastor já orou e eu não fiquei curada. Falei, tudo bem, irmã. Fiz toda a consulta com ela, 1h30 de consulta. Quando eu comecei a ler para ela o que eu havia escrito de prescrição, eu sou especialista em medicina do estilo de vida, então eu trato da rotina da pessoa, eu prescrevo reeducação alimentar, todo um programa de hábitos. Ela colocou a mão na cintura e falou: doutora, a senhora quer me matar. Como que a senhora fala para eu ir andar na rua? Falei, irmã, fazer caminhada. Ela falou, eu não gosto de fazer caminhada, eu não gosto de ficar andando na rua. Falei, tudo bem, faz exercício em casa. Coloca lá no YouTube e assiste, faz 15 minutinhos por dia. Ela falou, olha, eu até gosto de sentar e assistir, mas fazer eu não gosto. Falei, tá, irmã. E outra coisa, a senhora falou para eu tomar chá. Eu não gosto de chá. Falei, não tem problema, a gente manda manipular. Eu te dou uma receita, a gente coloca as ervas dentro da cápsula. Ela falou, eu detesto tomar remédio. E outra coisa, doutora, como que a senhora tira o meu arroz branco? Eu não fico sem arroz branco. Eu falei, irmã, a senhora está obesa no grau 2. A senhora é diabética. Como que eu não vou dizer que não pode comer arroz branco? Ela tinha me falado que virava a panela no prato, assim, depois do culto. E outra coisa, doutora, como que a senhora tira meu pão francês? Os 3 da manhã e os 3 da tarde? Eu não gosto de pão preto. Falei, irmã, na situação que a senhora está, nem pão preto a senhora está podendo. Olha, esse tratamento que a senhora está falando é impossível. Falei, tudo bem, irmã, me dá a sua mão e vamos orar. É o que a gente faz no último recurso, né, pastor? No primeiro e no último. Orei com ela. Nós voltamos para dentro da igreja, era a última consulta do dia, e eu estava fazendo uma série de palestras a semana toda naquela igreja. Antes de começar a palestra, o pastor falou, se alguém tiver um pedido de oração urgente, pode vir aqui à frente. Quem foi lá na frente? A irmã Sincera.
E ela falou: irmãos, vocês têm que orar por mim. Porque as minhas pernas doem, a minha mão fica dormente, a minha cabeça dói, minha glicose fica alta, eu estou engordando e eu acabei de passar pela doutora e eu estou com o pé na cova. Então, vocês têm que orar por mim. A minha pergunta: vocês vão orar por ela, sim ou não? Não? Vocês estão negando a oração, irmãos? Vocês estão negando a oração, é isso mesmo? Pois é difícil, né? É difícil. Eu fiquei tão encucada com aquilo. Eu dormia e acordava pensando naquela irmã, vocês não têm ideia. Porque a pergunta que ficava na minha mente era assim: Senhor, como que eu vou motivar uma pessoa, tratar de uma pessoa que não quer mudar? Ela não quer abrir mão dos hábitos. Como que eu vou ajudar, Senhor? Me mostra para eu poder ajudar a próxima sincera que eu encontrar. E com muita oração, Deus foi me lembrando do principal que nós começamos falando aqui, a cruz. Sabem por quê? Eu não sou muito diferente da irmã sincera. Eu precisei estar na quimioterapia para escolher parar de me matar. Não foi assim? Deus começou a me lembrar da dificuldade que eu tive de mudar a minha alimentação. E Deus começou a me lembrar que eu detesto andar na rua fazendo caminhada. Por isso que eu faço exercício pelo YouTube todo dia. E então eu comecei a me sentir mais íntima daquela irmã, me identificando com ela. E comecei a entender que o que motiva uma pessoa é a cruz. Porque você e eu não fazemos por nós mesmos. Nós não conseguimos sozinhos. Será que conseguimos? Mas você e eu que conhecemos a Cristo, nós somos mais que vencedores. Nós podemos encontrar força. E será que Cristo se importa com a caminhada que eu preciso fazer? O que os irmãos acham? Em cada detalhe. Nós temos um Deus que se importa com a dor de cabeça, com a preguiça, que é pecado. Nós temos um Deus que se importa com a gula. E um Deus que é capaz de curar as nossas debilidades de caráter. Porque todos nós somos iguais diante da cruz. Pecadores, injustos, fracos, incapazes de mudar nós mesmos. Nós conhecemos um Deus que nos cura. A primeira cura é espiritual. Eu não sei se vocês lembram, mas algumas histórias da Bíblia, Cristo chegava diante do cego, diante do aleijado, e ao invés de pôr as mãos e curar, primeiro ele perguntava o quê? Que queres que eu te faça? Ou seja, você quer realmente ser curado? Irmãos, nessa trajetória de pouco tempo, eu vi várias pessoas serem curadas. E eu era mais incrédula. Eu sou muito focada em números, em pesquisas, em ciência. Então, muitas vezes as pessoas, até hoje, as pessoas chegam na reavaliação na igreja, às vezes, no consultório, falam assim: olha, o médico tirou meus remédios e aconteceu isso. E às vezes eu falo assim: o que você fez? E a pessoa fala: o que a senhora falou para eu fazer. E eu fico impressionada com o quanto as pessoas podem ser curadas, tratadas quando se dispõem. Mas tudo vai depender da iniciativa própria, primeiro, porque o cego ficava lá na estrada: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ele alcançou a cura. Mas tudo vai depender da nossa própria iniciativa. Nós podemos ser curados por Cristo, se nós nos dispusermos a sermos mais obedientes. Vamos falar sobre exercício físico muito rapidamente, que o nosso tempo já foi. O principal motivo de nós precisarmos fazer exercício é para tratar da nossa mente. Não é só para ficar com um corpo melhor,
mas é para ter energia e saúde e paz mentais. Um exemplo muito bom. Sabe aquele dia que a mulher acorda atacada? Tem ou não tem? Existe isso ou não, pastor? Será? Os hormônios estão assim. Todos os dias são iguais. A casa está igual todo dia. Mas naquele dia ela começa. Olha só que bagunça. Ninguém limpa nada. Ninguém lava uma louça nessa casa. Tem ou não tem esse dia? Ninguém cata uma bagunça pela casa. Ninguém faz um arroz. Se eu não fizer, ninguém faz. Não é assim? Aí quando está no auge, começa assim. Vontade de sumir. Vontade de ir embora. Pegar reta. Nunca mais pisar aqui. É assim ou não é? Eu sou uma escrava nessa casa. Ninguém faz uma comida para mim. Eu chego cansada do centro, tem a louça na pia. Complementou, irmã. Cereja do bolo a sua fala. Conselho profissional. Some. Pega reta, mas vai de tênis. Fechou? O que o senhor acha, pastor? Pega a reta e vai. Vai. Acho que a gente precisa refazer esse assunto, meninas. Não deu certo. Mas, olha, pega a reta e vai meia hora. E volta, porque vai dar bicho mesmo. Vai. Quando você voltar, você vai estar outra. A louça vai estar lá te esperando. Fica tranquila, ela jamais te abandona. Na vida tudo pode faltar, menos a roupa para lavar e a louça para lavar. Não vai faltar. Você está tão saidinho, pastor. Está tão assim. Que espetáculo! Olha, o pastor precisa palestrar sobre essas coisas, viu? Exemplo. Mas quando você volta da caminhada, você volta como emocionalmente? Tranquila, não é assim? Enfrenta todos os problemas com outra perspectiva. É por isso que nós precisamos praticar. E não podemos desistir. Combinado assim? Amados, vou finalizar. Nós precisamos agendar aqui as consultas daqueles que desejarem, ok? Nós vamos fazer algumas avaliações de saúde aqui na igreja. Vai vir você e a sua família que mora na mesma casa. Vamos agendar o horário que for melhor para vocês. Eu estarei aqui amanhã, segunda, terça e quinta. Quinta é feriado. Das 9 da manhã às 9 da noite. É 1 hora de consulta para cada família. Não só da igreja. Se você está assistindo online, pode agendar a sua consulta também. Calma. Raquel e Cíntia são as agendistas daqui da igreja. Então, podem procurá-las. Essas moças vão me auxiliar e desde já, muito obrigada, viu? Nós vamos agendar as consultas para aqueles que moram na mesma casa. Porém, contudo, os aparelhos têm um pouco de radiação, então, por isso, eu não vou examinar as pessoas menores de 17 anos. Essas pessoas menores de 17 podem vir, mas não vão ser examinadas, ok? Nessa avaliação, nós vamos usar o sistema de bioimpedância. São sensores que vão nas mãos e nos pés e vão passar uma corrente eletromagnética no corpo todo, vão me mostrar, então, as taxas de colesterol, triglicerídeos, gordura no fígado, o nível de hidratação no corpo, eu vou saber se você está tomando água ou não, vai mostrar a taxa de proteínas, quantidade de massa muscular, quantidade de gordura embaixo da pele, vão medir a gordice, vão medir a barriguinha também de vocês, pressão arterial, glicose, o ritmo cardíaco, o ritmo elétrico do coração.
Acho que foi tudo isso. O IMC, Índice de Massa Corporal, a relação entre o peso e a altura. E o principal, eu vou descobrir a idade do seu corpo. Vai dar bom, não vai? Não. Só eu e você que vamos saber, ok? Nós vamos preencher uma anamnese para eu entender quais são as suas dificuldades de estilo de vida. Essa avaliação é totalmente gratuita. Vocês são tão bagunceiros, começaram tão quietinhos, estava tudo tão harmônico. Vocês vão fazer essa avaliação, é totalmente gratuita. Ao final da avaliação, se você precisar de um tratamento, de um acompanhamento, eu sou naturopata, se você precisar, por exemplo, de diabetes, pressão alta, depressão, enfim, o que for, eu vou te oferecer um tratamento que é pago e você fica à vontade para decidir fazer ou não e está tudo bem, ok? A avaliação é totalmente gratuita. Quem precisar de um tratamento vai receber o oferecimento dele e não é obrigado a fazer. Ficou claro, igreja? Então, venha, porque eu quero, estou curiosa para descobrir a idade do seu corpo. Principalmente alguns fizeram mais festa, e eu vou lembrar na hora da consulta. Amados, eu me despeço de vocês com o que diz em 3 João, verso 2. Se você quiser, pode abrir. Diz assim: faço votos para que vá bem e seja próspera a sua alma, mas que para isso você também tenha saúde, que é o nosso bem mais precioso. Foi uma alegria para mim estar com vocês. Sim, Deus abençoe. Amém, queridos. Deus abençoe.